Olá, nós vamos então dar sequência à nossa retomada de conteúdos. Nessa aula nós vamos começar a estudar organismos de um outro domínio, agora o domínio eucária. Então, na aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre as bactérias, as arqueias, que são dos domínios, né, que são representados por organismos procariontes, e agora, daqui para frente, então, todos os organismos serão considerados, então, eucariontes, o nome já ajuda, eucário. Então, dentro de eucária, os grupos mais basais, que estariam, então, na origem, aqui, próximos à base dessa linhagem, são os ditos organismos protoctistas ou protistas. Lembrando que esse grupo, ele é representado, então, por organismos tanto uni quanto pluricelulares, que lembram muito, em alguns casos, animais, pequenos animais, e lembram também plantas, mas eles não pertencem nem ao reino animal e nem ao reino vegetal. Nós vamos ver aqui que os protoctistas, então, são todos eucariontes, como eu já falei, então possuem um núcleo individualizado na célula, uma carioteca, e várias organelas membranosas, então, dentro da célula, e são representados pelos protozoários, que se diferenciam, então, das algas por serem heterotróficos, então, todos os protozoários são heterotróficos. E as algas, elas são autotróficas, mas podem ser, como eu falei, uni- ou pluricelulares. Então, aqui as algas microscópicas, unicelulares, e aqui as algas macroscópicas, macroalgas. Então, de qualquer forma, todas elas são capazes de realizar fotossíntese, ou seja, sintetizar matéria orgânica pelo processo, pelo fenômeno da fotossíntese. Então, lembrando, como eu falei, aqui estão os animais, os fungos e as plantas, que são grupos monofiléticos, mas os protistas, ou protoctistas, eles estão aqui, então, dispersos, não formam um grupo monofilético, não é um grupo único com único ancestral, então tem diferentes ancestrais aqui nas várias linhagens, e eles só representam então, o grupo monofilético quando se reúne com animais, fungos e plantas, e aí formam os eucários. Então, o grupo em si não é um grupo natural. Então, vamos estudar algumas linhagens principais dentro desse agrupamento aí, que são os protistas. Então, vamos começar estudando, então, os protozoários. Olha o nome que interessante, protozoário, como se fossem os animais primitivos, os primeiros animais. Por muitos anos, os protozoários foram estudados junto com os animais, lá no reino animalia. Só que depois se percebeu, então, se definiu que animal seriam só organismos pluricelulares ou metazoários. Então, os protozoários ficaram de fora. De qualquer forma, eles são, então, heterotróficos, assim como os animais. A grande maioria dos protozoários vive livremente no ambiente, mas tem algumas formas que podem viver, então, em relação harmônica ou desarmônica com outros organismos. Então, tanto em simbiose, mutualismo, que são relações boas, digamos, né, para ambas as espécies, como o parasitismo, uma espécie pode existir junto com outra, mas parasitando, né, causando algum tipo de dano na outra espécie da relação, no seu hospedeiro. Então, a grande maioria vive livremente, embora tenha essas formas em associação. E a grande maioria deles são formas, então, móveis, conseguem, inclusive, se deslocar no ambiente, embora tenha formas que não têm mobilidade ou ainda são sésseis, aquelas que vivem presas, né, a um fundo, a um substrato. Alguns, embora sejam todos unicelulares, alguns podem se reunir e formar colônias. Então, de alguma forma, né, presos, né, indivíduos uns presos ao outros, né, formando então essas colônias. Então, qualquer lugar onde exista água, ou seja muito úmido, por exemplo, ambiente terrestre úmido, você pode encontrar um protozoário de vida livre. E, especialmente nas formas aquáticas, são importantes componentes do plâncton. Lembra que plâncton é aquela comunidade definida lá em ecologia, que fica na coluna d'água, que tem pouca mobilidade, né, ou eles ficam realmente passivamente aí ao sabor das correntes. Então, tanto nos lagos quanto nos oceanos, os protozoários representam ou correspondem a uma boa parte aí do plâncton. Então, aqui seriam o que a gente chama de zooplâncton, embora não sejam animais, que junto com as algas, microalgas, que são chamadas de fitoplâncton, compõem essa comunidade planctônica desses organismos. Alguns representantes aqui, então, no caso, um paramécio de vida livre, aqui são foraminíferos, que vivem tanto no plâncton quanto no bento, lá no fundo marinho, e aqui uma forma parasita, que é o trypanosoma causador aí da doença de Chagas, então mostrando aqui uma amostra de sangue. Um protozoário ele possui uma alta complexidade celular, então ele é apenas uma célula, mas essa célula consegue fazer tudo o que as nossas células em conjunto vão realizar no nosso corpo. Então, uma célula de protozoário, ela vai ser o suficiente, então, para promover ou permitir
a realização da respiração, de processo de ingestão e digestão, de excreção. Quando ela é de forma de água doce, vai também fazer um controle hídrico. Esse indivíduo ele pode se reproduzir, responder ao ambiente, ele pode se locomover. Então, tudo isso é permitido, né, ou é possibilitado por uma única célula. Então, uma célula de protozoário é muito mais complexa do que qualquer uma das nossas células, qualquer uma das células de um organismo multicelular. Como toda a célula eucarionta, então vai possuir a membrana, citoplasma, vai possuir um citoesqueleto, que são aquelas fibras que formam então, a estrutura dentro da célula, e as diferentes organelas. Então, lembre que lá nas bactérias, como organela, só existem os ribossomos, mas numa célula eucarionta, então, além dos ribossomos, existem as mitocôndrias, os retículos, complexo golgiense, lisossomos, e lógico que se é eucarionte, também tem então, esse núcleo bem delimitado, com uma membrana envoltória nuclear, ou carioteca. Como eu falei, eles são heterotróficos, eles precisam, então, ingerir um alimento. Então, partículas alimentares que podem ser dissolvidas na água, ou ainda, né, elas podem ser um pouco maiores, precisam, então, ser realmente capturadas para poder ser, então, mandadas para dentro da célula. As espécies que são de vida livre. Então, nós temos diferentes processos para a entrada desse alimento na célula. Algumas espécies, como é o caso aqui desse protozoário ciliado, como exemplo aqui para Paramés, ele possui uma estrutura fixa, permanente, que é uma abertura para a entrada do alimento, né, que eles chamam, então, de citóstomo, como se fosse boca da célula. Então, uma abertura permanente, uma citofaringe, um canalzinho, e lá no fundo, uma área onde o alimento vai parar e que depois vai se fundir com vesículas, com esses vacúolos, né, junto com lisossomos para fazer a digestão do alimento dentro da célula. Então, a digestão acontece nos vacúolos digestivos. Se sobrar resíduos desse processo, eles vão sendo direcionados, digamos, para a superfície da célula e por um processo de exocitose vão ser liberados da célula por uma aberturinha que eles vão chamar de citopígio. Então, é como se fosse boca e o ânus. Então, depois da digestão, o resíduo é jogado para fora por essa abertura. Então, isso vale especialmente para os paramécios, para os ciliados, que têm essa estrutura permanente. Outras formas de ingestão, pode ser como é o caso aqui dessas amebas. Elas não têm esse citóstomo permanente, mas elas conseguem, por esse processo chamado de fagocitose, englobar, incorporar esse organismo, nesse caso um outro protozoário, um paramécio como esse, por exemplo, para dentro da célula. Então, no primeiro momento, ela envolve esses pseudópodos, e depois lá dentro vai ter também vacúolos como esse, que vão digerir esse organismo aqui. E aí ela faz o mesmo processo que os ciliados fazem. Tá? Então, todo protozoário precisa ingerir e digerir partículas alimentares, já que eles são organismos heterotróficos. Os protozoários, a grande maioria, é aeróbica, ou aeróbica, e vai, então, respirar, utilizar oxigênio, fazer trocas gasosas com o ambiente, capturando, então, o oxigênio e liberando o gás carbônico por toda a parede do corpo, que é a membrana celular. Então, a maioria se utiliza do oxigênio, lógico que é lá na mitocôndria que esse oxigênio vai ser utilizado. Algumas espécies são chamadas anaeróbicas obrigatórias ou estritas. É o caso, por exemplo, da triconinfa, que é um protozoário flagelado, que vive dentro do intestino de cupins, que são animais que se alimentam de celulose. Só que o cupim ele não consegue digerir celulose. Então, são as triconinfas, esses protozoários, que vivem ali dentro, na completa ausência de oxigênio, mas que conseguem, né, digerir o alimento, a celulose, que está sendo digerida pelo cupim, porque esses organismos possuem celulase, essa enzima capaz de quebrar quimicamente, então, a celulose. Então, para a triconinfa, ela consegue, então, ter um abrigo e a matéria-prima para se alimentar. E para o cupim, quando a triconinfa digere o alimento, ele consegue, então, absorver esses carboidratos degradados ali e se nutrir. Então, isso é uma associação ecológica e esses protozoários que vivem ali, como não tem oxigênio dentro do intestino, eles são anaeróbios obrigatórios ou estritos. Poucas espécies podem ocorrer também na região onde tem muita matéria orgânica de decomposição e também tem pouco oxigênio. Eles são chamados anaeróbicos facultativos, porque se tiver oxigênio, eles utilizam, se não, eles não se utilizam, e aí, por isso, eles são, então, anaeróbicos facultativos. Então, algumas espécies que vivem nessas regiões mais lamacentas, onde tem bastante matéria orgânica. E os protozoários, como toda célula, quando se alimentam e quando se respiram,
pelas reações que vão ocorrendo dentro da célula, vai sobrando resíduo nitrogenado, especialmente na forma de amônia. Essa amônia é tóxica, ela precisa ser liberada, ser excretada da célula. Então, nesse caso, como esses organismos vivem em ambientes bastante úmidos ou aquáticos, eles conseguem simplesmente jogando amônia para fora da célula por toda a superfície do corpo. Então, a amônia aqui para os protozoários, esse processo de excreção, equivale, por exemplo, à nossa liberação, né, de urina por nossos rins. Tá? Então, todo protozoário também então excreta. E os protozoários que são de água doce, eles precisam também fazer esse processo aqui chamado de osmorregulação. Então, sobra as formas de água doce, você não encontra nas formas marinhas. Por quê? Porque nas formas de água doce, por exemplo, esse paramécio aqui, lembre que o parede do corpo dele é uma membrana celular, então ela é muito fininha, ela é permeável. Então, muita água do ambiente externo acaba entrando, atravessando passivamente essa membrana. Por quê? Porque dentro do corpo dele, o meio é mais concentrado do que o ambiente externo, que é de água doce. Então, a água, por osmose, vai entrando nessa célula. O que esse organismo precisa fazer para que ele não, né, para que a célula não se rompa? Então, de tempos em tempos, ele vai jogando essa água que vai entrando em excesso para fora. Observe essas vesículas, né, que são chamadas, então, vacúolos contráteis ou pulsáteis, que elas se enchem, com essas fibras musculares aqui, depois fazem uma contração, e esse líquido, essa água é jogada para fora da célula, como a gente observa aqui, ó. Então, ele se enche e depois se contrai, expelindo essa água para fora. Então, esse é o processo chamado de osmorregulação, e quem é responsável, então, são esses vacúolos contráteis ou pulsáteis. As formas marinhas, elas não possuem esses vacúolos, não tem grande, digamos, não faz diferença, porque as formas marinhas, dentro e fora do corpo deles, a concentração do ambiente externo, do corpo, do ambiente interno e externo, é muito semelhante. Então, eles não têm esse problema de entrada de água. Então, eles acabam não precisando fazer esse processo aqui, que é imprescindível nas formas de água doce. Então, além dos protozoários de água doce, também algumas algas, microalgas, como é o caso lá da euglena, já vou falar depois, que é de água doce, ela também tem esses vacúolos, contráteis e pulsáteis, e alguns animais mais simples, como as esponjas e quinidários de água doce, também possuem, então, esses vacúolos para se livrar do excesso de água. Então, essas são as características gerais dos protozoários. Então, lembre que eles são unicelulares, eles lembram muito como se fosse aí um animal pequenininho, eles não possuem parede celular, e eles, então, são heterótrofos, certo? Então, nessas diferentes linhagens. Nós vamos falar, então, no próximo momento agora, dos principais grupos aí de protozoários, as quatro principais linhagens de protozoários. Então, até logo.